Boa noite a todos. Mais uma vez aqui, trabalhando junto com os senhores, com as senhoras. Meu nome é Fábio Silva Souza e estaremos aqui trabalhando a disciplina de Ciência Política. Então, estamos começando hoje, numa noite chuvosa de 24 de maio. Enfim, parece que começa a cair a chuva, né? Chega o frio, enfim. Então, saudando aqui a todos os alunos, os polos de Aquidabã, Aracaju Centro, Carira, Laranjeiras, Lagarto, Maceió, Neópolis, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Socorro, tá? E Umbaúba, né? Desejar a todos que sejam bem-vindos, né? Que vamos torcer para ter um bom trabalho, um bom desempenho, que a gente possa concluir nossas tarefas, enfim, nossa disciplina na tranquilidade, enfim, né? Que a gente possa ter um bom relacionamento, que vocês não acumulem dúvidas, né? Que vocês entrem lá no ambiente virtual de aprendizagem, né? Conforme sugeriu aí a propaganda que a gente acabou de ver. Vocês mandem suas dúvidas, né? Que postem lá seus comentários, tá? E, enfim, né? Dizer que a gente está à disposição de vocês, tá? Para poder conversar um pouco aí sobre a disciplina de Ciência Política, tá? O meu nome, como eu falei, Fábio Silva Souza. Fábio, né? Então, eu sou formado em Ciências Sociais, me formei em 98, né? Depois fiz o mestrado aqui mesmo na Federal de Sergipe, defendi o mestrado em 2004, né? E desde 2007 estou aqui na instituição, na UNIT. Comecei como tutor em Geografia, aqui em Aracaju. Em 2008 vim para o presencial e em 2010 cheguei aqui para o EAD. Em 2010 eu trabalhei com a turma de acumulação capitalista e questão social. No ano passado eu trabalhei com a economia política, né? E hoje estou começando aqui esse trabalho com ciência política, né? Muito satisfeito porque, afinal, é da minha formação, né? Eu sou formado em ciências sociais. Ciências sociais que compreendem, por sua vez, a sociologia, a antropologia e a ciência política. É uma matéria que eu particularmente gosto muito e já trabalhei também, trabalho inclusive com ela no presencial, né? Então a gente vai estar aí dialogando com os senhores sobre a ciência política, certo? Desejar então uma boa noite e desejar bons trabalhos aí a todos, né? Hoje já tivemos o primeiro trabalho, aquele trabalho no qual eu sugeri que vocês pudessem acompanhar um noticiário, pegar A Voz do Brasil, ou um noticiário televisivo, ou nas revistas impressas, enfim, e que vocês pudessem então desenvolver um trabalho sobre uma notícia, uma ênfase, né, dar uma ênfase a uma notícia que tivesse repercutido. A atividade essa que tinha por objetivo, que tem por objetivo, enfim, aproximar um pouco mais os senhores e as senhoras da política em si, né? Porque muitas vezes a política é vista como com certa ojeriza, né? Com um certo afastamento, né? Olha, eu não quero participar de política, eu detesto político, né? Eu não quero saber, se possível fosse, eu nem ia votar, né? Muita gente diz assim, eu queria era não poder votar, para não estar naquela fila e tal, enfim. Mas, né? Saibam os senhores, saibam as senhoras, né? Que do preço da passagem de ônibus, né? Ao seu salário, ao preço do cafezinho, o preço do pão, né? Tudo isso são acordos, são decisões políticas. Portanto, quer queira ou quer não, né? Nossa vida depende da política, tá? E eu acho que um instrumento muito interessante também e pouco utilizado pelos brasileiros, né? É justamente, enfim, o noticiário televisivo. Seriam aqueles jornais de manhã, né? Através das rádios, né? Onde a pessoa liga e denuncia e contesta, enfim, A Voz do Brasil,
né, quando você tem os projetos de lei, quando são discutidos, antes de serem aprovados, enfim, e muita gente não se dá conta disso. Então, essa nossa atividade foi um pouco para poder aproximar os senhores, né, da política, do cotidiano, enfim, né. Então, eu quero aqui já saudar também, certo, o pessoal que está mandando, né, Neópolis, o tutor Alexandre, a Viviane em Glória, que suscitado já aquela dúvida, já respondemos também ao e-mail, enfim, né, eu peço aos demais que mandem, os demais tutores também, né, que mandem seu e-mail, enfim, ou aguarde, já comuniquei à professora Ione, aguarde, né, que ela vai estar confirmando aquele mesmo calendário que a gente conversou à tarde, certo? Quem mais? Aqui da BAN, Tereza Cristina, né, e os alunos mandando um abraço aqui, uma boa noite. Boa noite também, Paulina e alunos lá de Carira, né, a tutora Águida, lá de Nossa Senhora das Dores, Aracaju Centro, a tutora Ana Paula e alunos, né, Umbaúba, nós temos Joíra, mandando um abraço aqui também, Joíra e seus alunos, e Laranjeiras também, a Carol lá de Laranjeiras com suas alunas, enfim, certo? Então a gente vai estar trabalhando um pouco aqui da ciência política. Vamos apresentar aqui a ementa, propriamente dita, aí o meu nome, para que vocês possam, né, enfim, anotar ou ter em mente, tá? É Fábio Silva Souza, disciplina Ciência Política, certo? Então a gente vai apresentar um pouco aqui da ementa. A ementa, né, que traz 4 temas, né, são 4 encontros, como os senhores já conhecem o sistema. Então o primeiro tema, o Augusto César é o autor do livro, né, um colega nosso aqui da instituição. Então Augusto César concebeu da seguinte forma, né, a construção do espaço público, certo? A sociedade e o estabelecimento das relações sociais, né? Os movimentos sociais e as construções do discurso político e o poder político. Isso a gente vai estar vendo hoje nesse nosso encontro, nesse nosso primeiro encontro, certo? De hoje a 8, a gente vai estar trabalhando a ciência política enquanto uma ciência social. E aí a gente vai ver a inserção, né, da política na academia, nas universidades, né, a origem e a função do Estado, as formas de governo, os sistemas representativos, né, o sistema que, se a gente pensar, por exemplo, hoje a gente tem um sistema democrático, mas não é aquela democracia grega, né, aquela democracia era uma democracia direta, né, com o inchaço das cidades, né, então o aumento populacional, isso ficou inviável, e a gente passou então a ter um sistema representativo, onde você tem, né, fulano de tal que é representante dos professores, cicrano que é representante da associação de moradores do bairro X, né, da comunidade Y, Beltrano que é do sindicato disso, daquilo outro, dos motoristas, etc. Então nós temos hoje, né, uma ideia de representatividade. No tema 2 a gente trabalha na próxima aula, e no tema 3 também, né, como é de praxe, então tema 2 e 3 no segundo encontro. O tema 3 que está, né, os clássicos da política, né, a parte mais dura, digamos assim, porque é mais conceitual, né, mas vamos estar debatendo aqui, não é nenhum monstro de 7 cabeças, enfim, né, lembre-se de usar o AVA, não esqueça disso, certo? Então o que é que nós temos aí? Nós temos Maquiavel, certo? Maquiavel que é fundamental para o pensamento político através da obra O Príncipe, né? Maquiavel consegue criar uma ciência política, coisa que não havia. O que havia era filosofia política. Então, com Maquiavel surge, veja aí, a política moderna.
diga-se de passagem, a ciência política, certo? Quais são os próximos autores? Veja aí, então nós temos o autor, né, e nós temos o que ele está debatendo, né? Maquiavel discute a política moderna, Hobbes na obra O Leviatã, né? Quem sabe o que é o Leviatã? Pense aí um pouco, o que é o Leviatã? Leviatã, principalmente para quem é religioso, sabe, né? Enfim, monstro bíblico, certo? Então ele faz uma metáfora, né? Através do Leviatã e vai discutir sobre a criação do Estado, certo? Nesse monstro bíblico ele tem a espada de um lado e o cajado do outro. Então você tem a força de um lado e você tem a inteligência, a sabedoria, enfim. John Locke, né, vai discutir sobre a questão da propriedade. Esse camarada também, né, já foi debatido lá na acumulação capitalista, já foi debatido na economia política, certo? Qual é a importância desse camarada, né? Ele vai pensar em termos de liberalismo, de liberdade. E Rousseau, né, que concorda em certo ponto com o estado de natureza, com o estado contratual, né? Portanto ele é um contratualista, assim como Hobbes, Locke, mas ele tem um ponto de partida que é diferente dos anteriores, de Hobbes e de Locke, e que a gente vai estar vendo para a semana, certo? No tema 4 a gente vai estar trabalhando mais uma questão temática. Então a gente tem, né, a democracia, a participação popular, a ideologia, né, muita gente fala, né, a ideologia de fulano tem uma ideologia. O que é ideologia? Né? Uma ideologia que é uma expressão central para o pensamento político, certo? E a gente vai estar debatendo também acerca da liberdade e da guerra, certo? Então a liberdade, o que seria a liberdade, né? Às vezes a gente confunde muito, né, a liberdade, o exagero da liberdade, e também a guerra como um meio, como um mecanismo político, como um mecanismo onde alguns políticos se projetam, né? Então vocês têm aí alguns políticos, né, enfim, que se utilizam do armamento, da guerra em si, né? Vamos levar a nossa democracia e tal, e ele posando de lado dos seus comandados, né? Isso levanta muitos generais, isso levanta muitos governos, isso dá uma popularidade política, isso dá uma aceitação, né? Isso faz com que esse cara desponte a sua popularidade, certo? Então, a gente vai estar trabalhando muitos, né, desses temas, aliás, muitos não, desculpe. A gente vai estar trabalhando sobre esses temas, né, no decorrer de nossos encontros, certo? Eu peço que vocês já sabem, enfim, mas, né, não custa nada, vocês dão uma lida, vem para a aula já sabendo, isso facilita muito o acompanhamento, né? Então você vai estar interagindo muito mais a partir do momento que você já leu, já vem com aquele esquema, você já vem com sua dúvida na cabeça, né, para poder tirar a dúvida na hora do momento de interação e, né, para a gente não deixar a interação ficar rolando, fluindo, solta no ar, né, sem perguntas, enfim. Então anote suas perguntas, traga para a interação, a gente tem 25 minutos no primeiro momento, mais 25 no segundo, traga para a gente poder estar debatendo isso, certo? Então voltando aqui, dando continuidade. Quais são os objetivos da aula hoje? Compreender conceitos, tá, básicos da ciência política, em especial sobre a política como elemento presente em nosso cotidiano. Os conceitos de Estado, de poder e as formas de governo. Tá? Então veja só, já falei ainda agora que a política está presente desde o preço do leite, né, o preço da passagem ao nosso salário, enfim, ela está presente em todo o nosso cotidiano. A política, ela faz parte do nosso dia a dia, né, e está
desde quando a gente é criança, mesmo que a gente não perceba, né? Então ela já está presente. Por exemplo, você que tem 2 filhos em casa, né? Então você tem um filho que faz uma determinada brincadeira. O outro filho viu aquela brincadeira e viu que você se interessou, que você achou graça. Esse filho vai lá e faz uma outra brincadeira ainda mais arriscada, né? Então vem uma criancinha pequena, fica, sei lá, de 4 pés, né? De cabeça, com a ponta das cabeças, né? De cabeça para baixo. O outro vem, né? Viu aquilo ali, viu que você sorriu, e ele vai fazer uma peraltice maior. Sei lá, vai enfiar o dedo na tomada, né? Ele quer, na verdade, o quê? Ele quer chamar a atenção, né? Porque política pressupõe poder. Poder, tá certo? Então tá ali, né? Agora, esse poder que a gente está debatendo está no âmbito particular, no âmbito privado. No caso da política, esse poder é debatido no espaço público. No espaço público. Lembre-se, né, que a política, ela vai surgir... Desculpe, bateu aqui o dedo. A política, ela vai surgir justamente a partir desses debates que ocorriam na praça, né, lá na Grécia. Como era o nome dessa praça, né? Nós tínhamos a Polis, que era a cidade-estado grega, e o nome da praça era a Ágora, certo? Então, a política, né, ela vai estar enquanto uma relação de poder, certo? E o poder, ele é diferente de dominação, né? É diferente da imposição, essa aqui é a palavra, certo? A imposição, ela cabe a sistemas ditatoriais, a ditadores, né? O poder, ele pressupõe aceitação, tá certo? Então, veja só, o pai, né, que vai e diz alguma coisa ao filho, o filho obedece. Nós temos aí um poder senhorial, né? É o poder do filho que obedece e respeita ao pai por ele ser mais velho, por ter mais experiência, tá certo? O que mais que a gente tem? O poder da polícia, quando você está no trânsito, o policial apita e manda você parar. Aquilo é um poder de autoridade, quer dizer, aquela autoridade ela deriva da lei. É como no caso também o juiz, né? Você está no tribunal, o juiz bateu o martelo, silêncio. Alguém vai e se manifesta e fala, ele manda o policial retirar aquela pessoa. Então ele tem um fundamento, o fundamento ali é a lei, certo? Agora, é diferente de sistemas ditatoriais, né? Por exemplo, se você diz assim, Brasil, ame ou deixa, né? Quer dizer, na verdade, você está dizendo, olha, eu não posso criticar, porque se eu criticar, eu estou sendo convidado a deixar o Brasil. Quer dizer, nesse sentido, não há uma aceitação, há uma imposição, certo? Então, poder, atenção, poder pressupõe aceitação, certo? Enquanto a dominação, ela vem por imposição, né? A imposição... sei lá, de sistemas ditatoriais, a imposição da democracia americana ao Oriente, né? Isso são imposições, certo? Como no Oriente, veja, atenção aí, o Oriente não aceita isso, né? Então o Oriente também rebate, dizendo que nós vamos, como é que se diz, rebater aos infiéis, né? E toda aquela questão do islamismo no Oriente, enfim. Então um acusa, né, o primeiro de não ser democrático e o outro acusa de não ser fiel ao islamismo, e aí nós temos esse embate. Por quê? Por não aceitar uma imposição. Então quando você não aceita uma imposição, você gera o choque. E aí nós temos, né, um embate, tá certo? Voltando então, a gente precisa então entender a política, né, como um fenômeno presente no cotidiano, certo? Quem é que participa da política, né?
Quem são os participantes? Aqueles que participam da cidade. Aqueles que, portanto, né, estão diretamente ou indiretamente ligados a decisões políticas. Por que indiretamente? O que eu estou dizendo com isso? Entenda, eu não faço parte de um partido político, né, mas as decisões no Congresso, no Senado, afetam o meu cotidiano. Taxa de juros, que mais? Como eu já falei, né, o preço do salário, etc. Certo? Então, no sentido mais amplo, a política está diretamente ligada à coletividade, certo? Veja, aí você me diz assim, professor, por que você falou daquele caso dos irmãos? Um irmão que faz uma brincadeira, o outro vem e quer fazer uma maior. Tal. Eu estou falando em relação ao poder, a ter poder, poder de chamar a atenção, certo? Nesse caso aí, o poder de chamar a atenção, ou seja, o poder carismático, tá? Agora, esse poder no âmbito público, na coletividade, ele se torna política. Aí você tem os políticos, né, aquelas lideranças carismáticas, enfim, certo? E nós temos então, onde é que se manifesta a política por excelência? A política, ela, portanto, vai se manifestar por excelência no espaço aberto, né, no espaço público, certo? Esse que é, por excelência, o debate político, né? Lembrando mais uma vez, a política ela vai surgir, né, concomitantemente, certo? A filosofia, onde lá na Grécia, certo? Vou dizer já por quê nessa aula ainda, tá? Então vai surgir e participava do debate político os cidadãos. Quem era cidadão? Homens livres, que não fossem escravos, que não fosse estrangeiro, tá? Que tivesse 21 anos ou mais e que tivesse determinado tipo de posse. Esses eram chamados cidadãos. Continuando, então, desmistificando a política, tema 1, né? A política pressupõe a participação do outro, certo? Não esqueça. Política pressupõe o outro, certo? Se há uma relação de poder, né, alguém domina e alguém é dominado, tá? Então veja só, e tem que haver a participação do outro, certo? Por que tem que haver a participação do outro? Para que haja o debate. Você tem que dialogar com pessoas que têm opiniões contrárias à sua, tá? Caso contrário, não há debate, né? Se você tem uma pessoa, vou pegar por times, né, torcidas, enfim. Se você é flamenguista e vai conversar com alguém que também é flamenguista, certo? Vocês só vão falar, né, das glórias do Flamengo, os problemas do Flamengo, mas não vai, pode haver um pouco de contrassenso e tal, mas bote um flamenguista com um vascaíno, né? Bote Corinthians e São Paulo, né? Um corintiano e um paulistano, enfim, para dialogar. Aí o debate cresce, porque vai haver, né, num bom sentido, a troca de acusações, né? E o outro vai ter que se defender, vai ter que rebater aquela acusação. Então, o debate só cresce quando você tem o outro, né? Eu defendo uma ideia X, né? Mas tenho que defender do grupo lá que tem uma ideia Y que é contrária a essa minha ideia X. Então, eu tenho que ter consistência para poder argumentar minha ideia, senão essa minha ideia vai por água abaixo, certo? Debate político pressupõe a participação do outro, né? Então, vejamos aqui os clássicos, Aristóteles, por exemplo, né? Aristóteles vai dizer, o homem é por natureza um ser social, tá? Então, o homem não vive sozinho, ele vive em comunidade, tá? Ele depende um do outro. E é nessa comunidade onde se realiza o debate político, certo? O que mais? Né? Norberto Bobbio, a política tem dois sentidos. Sentido clássico de politikos, né? Refere-se à cidade. Portanto, é aquele modelo grego, certo? E no sentido moderno, de ordenamento
ou proibição de alguma coisa em função de arranjos sociais, né? Então a política hoje é muito mais ligada a leis, a interdições, a proibições, certo? O que mais? Então, de acordo com André Comte Sponville, a política, né, pressupõe o diálogo. É isso que eu estou falando. O diálogo só há se houver o outro, né? Quando não mais houver política, não haverá, portanto, diálogo. Logo, quando se esgota o diálogo, haverá o quê? Guerra. E o que é a guerra? É você impor ao outro a sua vontade através do uso da força. Tá? Então, o conceito de guerra, né, é você impor a sua vontade ao outro através do uso da força. E o que é isso? Imposição. Certo? Imposição, por sua vez, gera o quê? Sistemas ditatoriais, certo? Portanto, quando não há diálogo, não há conversa, né, caímos nas ditaduras, caímos nas guerras, certo? Então, acompanhe comigo o raciocínio. Política é diálogo, certo? Sem diálogo, temos guerra. Política, portanto, é dominação, tá? A dominação, por sua vez, pressupõe aceitação, né, por parte de quem é dominado, né? Então você confia naquela liderança, você confia naquela representatividade e, em troca, ela lhe dá algumas respostas que lhe satisfaz, tá? Porque também, se essa pessoa não dá resposta satisfatória, você vai lá e tira essa pessoa. Como é que a gente tira essa pessoa? Né? Aí você tem o impeachment, aí você tem a eleição para poder tirar, você tem vários mecanismos, certo? Do outro lado, nós temos, né, a guerra. O que é a guerra? A guerra é a imposição por meio da força. Então veja o seguinte esquema, né? Nós temos a violência, e a violência, por sua vez, né, ela pressupõe o uso da força, tá? Continuando. Então, nós temos algumas observações preliminares, né, sobre, né, a distinção entre filosofia política, ciência política e sociologia política, certo? Filosofia política, veja aí, ela é idealizada. O que eu digo por idealizada? Ela faz parte do mundo das ideias, né? Aquilo que é ideal, que seria melhor, mas nem sempre aquilo que é melhor existe de fato. Certo? Então veja só, né, a República de Platão, uma cidade igualitária, com educação para todos, saúde, onde as pessoas pudessem dialogar igualmente, então está no mundo das ideias. Portanto, é idealizado. Socialismo marxista, né, socialismo utópico, científico, marxista, é idealizado, certo? Então você tem escravismo, feudalismo, capitalismo, a elis, né? Haverá um momento em que haverá igualdade entre classes. E aí a gente entra no socialismo. Anarquismo, Proudhon, Bakunin, idealizado igualmente, né? Uma igualdade sem Estado, certo? No socialismo ainda é Estado. No anarquismo, não, tá? Então, a política, a filosofia política começa com Sócrates, segue com Platão e depois Aristóteles. Depois nós temos, né, a ciência política, essa nos interessa diretamente. Ela vai estudar a política como uma forma empírica. O que é empírica? Empírica é aquilo que é, né, dado através do uso da experiência, do sentido, certo? Então eu conheço algo porque eu provei, eu experimentei o doce, eu experimentei, eu escutei a música, certo? Isso é empírico. Então a ciência política, ela se preocupa com temas como poder, dominação, Estado. Tá? Quando é que começa a ciência política? Ela começa a partir do realismo político de Maquiavel, certo? Então Maquiavel diz, olha, né, vou voltar aqui um pouco. Maquiavel faz uma crítica, inclusive a esse sistema clássico, né, de Sócrates, Platão, Aristóteles e tal, e vai dizer, muito se falou, né, de repúblicas que não existem, certo? Eu vou falar agora daquilo que existe de fato.
tá? E ele propõe, então, realismo político. O que é o realismo político? É a política tal como ela é e não como ela deveria ser. Tá? Anote aí, então, né? Lógico, que aqueles que se interessarem. Realismo político é aquilo, né? É a política como ela é de fato e não como deveria ser. Certo? E, finalizando aqui esse bloco, para a gente abrir aqui para o debate, peço que já postem suas dúvidas, seus comentários, certo? Se, enfim, alguma coisa que não entendeu, peço que poste isso aí também. A sociologia política, né, ela está mais direcionada à influência da política na sociedade, à relação do poder junto à sociedade, certo? Então, nós temos aí 3 pensadores que eu coloquei, do qual você tem Robert Nisbet, que estudou partidos políticos, o Wilfredo Pareto, que estudou teoria das elites, né? E o Max Weber, que estudou tipos de autoridades, né? Então, autoridade tradicional, carismática, enfim, são 3 tipos de autoridades, certo? E vamos, então, aqui para o momento de interação. Vou adiantar aqui certo? Rapidinho. Momento de interação, então, chamando aí a vinheta. Vamos lá, então. Então, ao pessoal, né, dos polos de Aquidauana, Aracaju, certo? Eu peço que postem aí seus comentários, suas dúvidas. Quem mais aqui? Tem Viviane, tem Alexandre, né? Tutores, vamos lá, né? Primeiro comentário aqui vindo de Laranjeiras, né? O livro fala que o espaço público é o lugar da diversidade, portanto, somos seres diversificados, né? Isso na política se aplica diretamente, né? Está ligado ao ordenamento social, que por sua vez define o controle social, né? Estou certa ou há um equívoco, né? Deixa eu ler aqui com calma para entender. É justamente por isso mesmo, né? Isso mesmo, você está certo. Veja só, é aquela coisa que a gente estava comentando ainda agora, né? Se você tem um grupo com um ponto de vista e todo mundo pensa igual a esse grupo, certo? Não há diversidade. Portanto, não há debate político. Tá? O que pressupõe, né, para que exista a política? Pressupõe o quê? Pressupõe a participação do outro. Né? Eu penso desse jeito e o outro pensa de forma diferente. Eu torço para tal time e ele torce para o time X qualquer e eu para Y. E a gente vai debater. Eu sou da religião X e ele é da religião Z. E a gente vai estar conversando sobre isso. Então a gente está diante de uma diversidade. Tá? Sem essa diversidade, você tem apenas um grupo pensante e todo mundo pensa da mesma forma. Existe debate político aí? Não. Não existe. Certo? Por exemplo, se você pensar, um ditador no qual ele, para impor suas leis, ele fecha o Congresso, ele fecha o Senado, certo? Ele está debatendo com quem? Com ninguém. É o Luís XIV, né? Por exemplo, Luís XIV, ele diz, o Estado sou eu. Então, ele representa o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Né? Esse cara não debate com ninguém. Né? Qual é a diversidade que vai existir? Nenhuma. Não existe diversidade nenhuma. Então, a diversidade só existe se houver o outro, se houver esse diálogo, né, com aquele que pensa diferente de mim, certo?
Eu não sei. Eu vou falar aqui com o pessoal da técnica. Eu não sei porquê. Cada vez que aparece uma frasezinha, ele está subindo, entendeu? Aí tem que estar voltando, eu perco a leitura. Certo? Pessoal aqui da técnica, eu não sei. Então vamos lá. Professor, fale sobre o anarquismo como uma política idealizada. É aqui no texto, no rodapé. Não sei o quê. A pessoa lança, aí ele... Obrigado. Então, Luciano, né? Luciano ele fala assim, professor, fale sobre o anarquismo como uma política idealizada. O que acontece? Tá? Então, vocês já estudaram sobre a questão dos movimentos sociais, certo? Os movimentos sociais eles vão eclodir por volta do século XIX. Tá? Nesse momento em que as pessoas estão saindo do campo, indo para as cidades, tá? O que acontece? Muitas pessoas ficam desempregadas, essas pessoas, nessa situação, começam a desenvolver vícios, alcoolismo, prostituição, isso vindo por conta do desemprego, certo? Jogo de aposta, rinha de galo, esse tipo de coisa, tá? Então, como uma proposta, né, para essa situação, para melhorar, para reverter, nós tivemos duas propostas sociais, políticos-sociais. Né? Uma veio através de Marx e outra veio através, né, de Proudhon, Bakunin, certo? Então vamos pegar Proudhon. Né? Então eles começam a dialogar na Associação Internacional de Trabalhadores, que é uma espécie de sindicato internacional. Começa a dialogar, enfim, né, eles concordam que a miséria, né, do ser humano é a propriedade privada, a gente precisa acabar com a propriedade privada, então, enfim. E Marx vai, portanto, propor, né, um modelo que seria o comunismo. Uma sociedade igualitária, mas regida por um Estado. Né? E Proudhon vai dizer, não, né, no meu modelo, no modelo que eu estou idealizando, que eu estou concebendo, percebendo, não pode existir nem Estado. Porque se você tiver o Estado, você tem os administradores ligados ao Estado. Tá? Portanto, você tem aqueles, né, que vão estar nessa camada, pertencentes ao Estado, certo? Né, os governantes, e você tem o povo. Tá? No modelo anarquista, não há nem Estado. Né? E você diz, como é que isso vai acontecer? Né? Então, o sistema utópico não existe, certo? Nunca existiu, é uma coisa idealizada. A utopia não é uma coisa que é impossível, a utopia é um projeto futuro. Certo? E então, ele pensa como uma sociedade futurista. E ele vai dizer, então, o seguinte, vamos imaginar que a sociedade, né, tenha uma educação X, que eu sei que eu vou precisar de um peixe, né, para me alimentar por 2 dias. Se eu tiver 4 ou 5, alguém vai ficar com fome. Então eu não vou querer esses. Né, eu preciso de um, eu não vou querer esses 4 restantes. Eu vou deixar para quem precisa. Certo? Agora, vou deixar da seguinte forma. Esse alguém que precisa, vai lá, né, pesque também, pegue seu peixe, né, e tenha o seu, certo? Porque se eu preciso de um e eu tiro 4 ou 5, né, então esse restante vai apodrecer ou alguém vai ficar com fome, certo? Então a sociedade igualitária é muito fundamentada na consciência, na educação, certo? Você vai dizer assim, professor, é impossível de acontecer uma coisa dessa, eu acho que não dá, certo? Ao contrário, tá? Se você pegar, mais adiante a gente vai discutir isso. Rousseau, por exemplo, né? Rousseau ele é acusado de ser um romântico, né? E aliás, Rousseau é o primeiro cara, né, que vai influenciar todos esses socialistas que tem aí, o Marx, os anarquistas, enfim, né? Então a ideia de Rousseau, ele diz, olha, isso não é impossível. Imagine o índio, né? O índio, né, ele vai lá, pesca seu peixe, ele come hoje, ele descansa
né? Mas um dia, 2 dias, quando acaba ele vai novamente. Por que ele vai pegar 5 peixes se ele precisa de 2? 3 vai apodrecer, certo? E, no entanto, né, o índio vive feliz, sem usura, sem ganância, tá? Quando Rousseau propõe essa ideia, ele está, na verdade, criticando quem? Criticando ao capitalista, ao europeu, chamado civilizado, né? Então, o civilizado é egoísta, certo? Ele é usurento por lucro, ele é avarento por ouro, certo? E isso não levou a nada na concepção de Rousseau. Então, Rousseau é o primeiro romântico, digamos assim, o primeiro, né, que vai propor esse sistema que vai, digamos assim, influenciar mais adiante, vai influenciar Marx e vai influenciar os anarquistas, certo? Então, em síntese, né, para não dizer que a gente está rodeando e não fechou, o anarquismo, ele baseia-se muito na educação, certo? E no respeito ao próximo. Se eu preciso de 2 pares de tênis, eu não preciso ter 50, né? Qual o modelo que você vai ter uma pessoa com 50 pares de tênis? Capitalismo, certo? E o que é o capitalismo, né? Um detém 80, 90% da fortuna, certo? E os outros 99% fica com 10% dos recursos, né? Não vamos colocar nem fortuna, porque 10% dos recursos para 99% da população, né? Não é um luxo, né? É uma necessidade, certo? Então, o que mais que a gente tem entendido aí, né? Espero que tenha entendido, certo? Que mais, né? Então, comente sobre a arte de governar e a atuação dos recursos públicos para a defesa dos direitos e interesses da coletividade, né? Como atualmente o cenário político brasileiro se comporta em relação à função governar, né? Então isso aí vem da onde é de Aquidauana. Veja, isso aí dá para a gente argumentar, acho que ao longo de um seminário, de uma semana de seminário, na verdade, né? Porque se a gente for mapear o cenário brasileiro, certo? Você tem, por exemplo, você tem o PSDB, né? Que é um socialismo, mas é um socialismo mais voltado a partidos liberais da Europa, certo? Tanto que o PSDB, na pessoa de Fernando Henrique, né? Quando era presidente, veja, né? PSDB, Partido Social Brasileiro, né? O que eles fizeram? Praticaram privatização, certo? Por outro lado, você tem o PT. O PT, ele surge, né, a partir da combinação de movimento estudantil, de movimentos da igreja, né, da igreja, as SEBs, as comunidades eclesiais de base, quando você tem na pessoa de Frei Beto, Leonardo Boff, enfim, né? Você tem os movimentos operários da CUT, da CGT, da qual você tem lideranças como Lula, etc. Né? Então o PT surge nesse bojo, né, dessas lideranças, né, religiosas, sindicais, e o PT tinha nesse momento um discurso muito pautado na ética, né? Então era oposição, precisava fazer ética, enfim, etc. O que acontece então, né? O PT assume o poder e você vê escândalos atrás de escândalos, enfim, certo? Ninguém está para julgar aqui os fatos, tá? Mas a verdade é que houve esses escândalos, certo? E aquelas lideranças, isso que interessa aqui a aula, aquelas lideranças, tá? Digo já por que isso. Aquelas lideranças que tinham um comprometimento ético, né, que, entre aspas, né, eram daquele PT ético, né, eles começam a se sentir fora do que é o PT. E eles começam a sair, né, para outros partidos, enfim,
aí começa um outro movimento aí. O PMDB, por exemplo, né, o PMDB ele é a junção das antigas oligarquias, né, aquelas oligarquias rurais, tradicionais, dos coronéis, né, do coronelismo, certo? Então, veja, essa pergunta aqui dá pano para as mangas, né, para a gente estar debatendo aqui. Mas tem vários links, tá, que a gente indicou alguns aí nas atividades para vocês. Tem vários links do qual vocês podem estar assistindo essas aulas também. Não essa aqui propriamente, né? Mas assistindo aulas de ciência política, debates, congressos. Esses links estão disponíveis na internet, certo? A gente postou alguns aí. Dê uma olhada, certo? A gente vai estar também postando à medida possível nos fóruns, nos chats, né? Sempre que vocês tiverem esse tipo de dúvida, enfim, e pedirem, solicitarem, a gente vai estar postando também esses links, certo? São links muito bons, né? Links confiáveis, de pessoas que são autoridades no assunto, né? Eu peço para quando que vocês forem pesquisar na internet, tenham cuidado, né? Tenham cuidado de selecionar quem é essa pessoa que está falando. Vale a pena, não vale? Na internet tem muitos trabalhos escolares, tá? Lembre-se que vocês estão numa graduação, então não adianta você estar assistindo um trabalho escolar, está assistindo de repente até um trabalho de alguém que está na faculdade também, né? Então veja de professores, né? Selecione. Você vê, né, quem é essa pessoa? É professor da instituição X, da instituição Y, é presidente da fundação, disso, daquilo, da política e tal. Enfim, então, esse eu vou assistir, certo? Você vê que tem, enfim, vou generalizar, tá? Tem aquele grupinho de alunos apresentando e tal, né? Geralmente não é tão confiável, certo? Então, cuidado aí na hora de selecionar, mas eu posso também estar postando sobre isso aí, tá? Então, mais uma dúvida aqui, né? Mais um comentário, certo? Não dá para, naturalmente, estar conversando todos, certo? Enfim, a gente já está com o tempo aqui estourado, né? Enfim, pelo planejamento já era para a gente estar em outro momento, mas vamos lá. Qual a razão, essa vem de Maceió, qual é a razão do nosso país ter tantos partidos políticos, né? Explique isso aí, é o aluno Luciano, certo? Bem, existem sistemas, veja só, e o Brasil já foi desse sistema, onde você tem, né, apenas dois partidos, bipartidarismo. Então você tinha MDB e Arena. Só eram esses dois, era muito, né? Só que, dentro dessa concepção de dois partidos, certo? Mesmo nesse partido, vamos supor, né? A Arena, você tinha uma Arena lá mais liberal, mediana e outra mais tradicional, né? MDB, enfim. E isso foi se faccionando, certo? Então esses dois partidos geraram, né? Quer dizer, cada um gerou 3. Se cada um gerou 3, você tem 6 partidos, no mínimo, certo? Então eles vão surgindo, tá? Vão se proliferando e acaba sendo uma sopa de letrinhas. A gente às vezes vota, não sabe nem o partido que o cara é, certo? E isso é primordial. Por quê? Na verdade, no nosso sistema, e vocês já devem ter percebido isso, muitas vezes a pessoa tem os votos suficientes para se eleger, mas essa pessoa não se elege por conta de legenda. Por que isso acontece? Tá? Então, quando a gente vota, a gente está votando, na verdade, na ideologia do partido daquele candidato. Certo? Vamos explicar. Se você tem Zé Fulano aqui,
que é do partido, vamos supor, né, do Partido Comunista, extremista, não sei da quanta, tal, certo? Representa uma ideia. Qual é a ideia? Comunista, certo? Aí você tem o Congresso formado por 5 que são do Partido Liberal, extremo, né? Extremo liberal, tá? Então, você tem esse aqui do comunismo, você tem esse do liberalismo, certo? O que acontece? Esse daqui, que está sozinho, não tem força para barrar o voto desses demais, certo? E esses aqui não vão deixar aprovar projeto desse aqui nunca, tá? Então, com base nisso, você não vota na pessoa, você vota na ideologia do partido. Mas o problema é que no Brasil a gente tem tantas ramificações e tantos partidos que você acaba sem saber qual é a ideologia de cada um. Pior, tem muitos que não têm nem ideologia, certo? Olha, desculpe aí, é um assunto muito instigante, eu confesso que em outras atividades não gerou tantas perguntas como a gente está tendo hoje, né? Para mim até satisfatório, né? Não sabia que ia ser assim, enfim, como eu falei, eu já trabalhei com acumulação capitalista, com economia política, mas não rendeu tanto comentário, tantas perguntas, mas a gente tem que seguir um roteiro também, senão vocês vão dizer, né, que a gente não deu conta dos slides, enfim, do conteúdo, certo? Eu peço então que postem isso lá no AVA, certo? E que a gente possa estar dialogando sobre isso. Então, voltando um pouco aqui, né, ao conteúdo propriamente, tá? Saindo, não que as dúvidas não sejam conteúdo, né, mas ao conteúdo programático, digamos assim. Não precisa decorar nem anotar esses deuses, esses mitos, enfim. Certo? Eu só quero dizer o seguinte, a Grécia, vou passar aqui para o slide seguinte, tá? A Grécia, ela era passagem, tá? Para rotas comerciais. Aí você tem, aí em laranja, você tem um pontozinho, nesse laranja você tem Troia, né, no qual a gente tem aquele filme lá de Troia, enfim, certo? Agora, ela era passagem lá para o Mar Negro, certo? Para a Ásia Menor, enfim. Então, o que acontece, né? Muitas nações tinham interesse em conquistar a Grécia, certo? Só que a Grécia, até então, era regida por o modo de pensar, modo filosófico. Desculpe, mitológico. Então temos aí Zeus, né, que governa o Olimpo, Afrodite, a deusa do amor, Dionísio, o deus do vinho, da fertilidade, certo? E por aí vai, certo? Então, pensando através da mitologia, não era possível, né, criar uma estratégia bélica, uma estratégia de defesa, certo? Então, o que foi necessário? Foi necessário surgir, né, uma política. A política entre os gregos, portanto, surge como uma estratégia de defesa, certo? Então era preciso ter uma forma mais lógica, mais racional, tá? E que viesse, portanto, a se desvincular do mito. Por isso surge a filosofia, tá? E a política, como consequência, surge, portanto, como uma estratégia, né, como uma necessidade de defesa e de proteção, certo? Então a política surge dessa necessidade de defesa e de proteção. Então, continuando aqui, né? Sociedade e relações sociais. Todos nascemos iguais, né? Agora, é pela atribuição definida pela sociedade. O que a gente entende a atribuição, né? Atribuição de valores, atribuições de papéis, certo? Então, através desses valores e desses papéis é que nós nos distinguimos. Por que a gente, né, colocou essa frase, o que ela é interessante, certo?
Porque muitas vezes, quando a gente está num debate entre os colegas, né, então muitas vezes a gente está num debate com os colegas e está debatendo sobre igualdade, né, de atribuições entre os sexos, entre homens e mulheres. Né? E a pessoa vai, né? Não está vendo que é diferente, né? Porque homem é mais forte e mulher, né, tem um comportamento diferente. Então, a gente não está discutindo aqui, né, em igualdade biológica, igualdade morfológica, né? Ou seja, na forma, né? Na anatomia. Não é esse tipo de igualdade. A gente está discutindo igualdade de direitos, de atribuições, de obrigações, de deveres e de direitos, certo? Então, se o homem, né, tem direito a isso, a mulher, falando em sexo, né, o homem tem direito a isso, a mulher tem direito a isso também, certo? Através da categoria sexo, masculino e feminino, é isso que eu quero dizer, tá? Então, quando a gente fala igualdade de direitos, tá? A gente está falando, né, todos nascemos iguais perante a lei, tá? Então, não é uma igualdade. Muitas vezes o debate vai para um campo de, não, porque o homem é mais forte, porque a mulher é mais sensível. Não é esse tipo de debate. Na política a gente está debatendo igualdade de direitos, certo? Voltando aqui então, né? Então nós nascemos iguais, né? Agora, é pela atribuição definida pela sociedade que nós temos nossos valores, nossos papéis, enfim. Vivemos em uma sociedade burguesa, capitalista. Essa sociedade se caracteriza por ser individualista. Isso é meu, né? Eu trabalhei, Deus ajuda quem cedo madruga, eu fiz o meu, agora faço o seu. É esse tipo de sociedade que a gente vive, né? Com uma economia flexível. A semana passada a gente viu um pacote de reformas onde caiu o preço do IPI para poder alavancar a economia. Então é uma flexibilidade da economia. Há 15 dias atrás houve um pacote também aí onde os juros da caderneta passou a não render tanto, né, como quem tinha cadernetas mais antigas, certo? Economia flexível, consumista, né? Então a pessoa tem um celular que tem câmera, que tem MP3, que tem isso, tem aquilo. Sai um outro, né? Só porque o outro é cinza e o cinza é a cor da moda e não é mais o preto. Então eu preciso ter o cinza, tá? Consumismo. Então é esse tipo de sociedade que é responsável pela criação do Estado moderno. Qual é a consequência disso? Né? Nós temos uma sociedade limitada pela orientação política. Tá? Então, o bem individual, ele está ligado ao bem público, né? E às formas de sociedade. Estamos diante, portanto, de um direito positivo, né? O que seria direito positivo, né? É aquele direito onde nós temos as leis e regras que norteiam o comportamento. Então, a Constituição, certo? As leis estaduais, municipais, etc. As instâncias que organizam, né, esse direito, o que nós temos? Nós temos as instituições, na qual circulam os indivíduos para satisfação das diversas necessidades. E o que é o governo? O governo, por sua vez, é uma autoridade política mediadora entre o direito positivo, tá, as leis, e as instâncias organizacionais. O que isso significa? Tá? Então, o governo ele deve mediar aquilo que a lei diz e aquilo que as instâncias, que as representações, que os sindicatos, que os indivíduos estão cobrando do governo ou cobrando que surjam, que apareçam, certo? O que a lei diz? Diz isso, isso e isso. O que a Associação de Moradores, né, está cobrando? Reformas sanitárias, assim. Então o governo vai ver dentro da legalidade, dentro da lei, isso é possível, não é, certo? Tem que ver o orçamento, enfim, né? É possível, então vamos fazer. Não é possível, fica para a próxima, certo? Então o governo, ele tem esse papel de mediar. Mediar
entre o que a lei diz e aquilo que os indivíduos propõem ou querem. Tá? Então temos, né, a seguinte dicotomia: governo e política. Governo. Né? O que é o governo? É aquele que atende às virtudes, às preferências de uma dada comunidade. Né? Vai à comunidade, faz um abaixo-assinato e pede para que o governo faça, então, uma reforma sanitária, assim, certo? Ele vai ver, dentro da viabilidade da lei, se isso é possível ou não, certo? Política. Política implica no uso dos recursos para defender os direitos e os interesses dos cidadãos, certo? Então, como é que o governo vai agir, né? O governo, ele vai agir procurando a lei e vendo o que é viável, né? O que é viável fazer dentro do que a lei estabelece, certo? Tem uma mensagem aqui de Uba-Uba, né? Comentando que não está conseguindo visualizar as imagens, enfim, certo? Vamos lá então, vamos ver se aparece. Faltando aqui as imagens. Os movimentos sociais e a construção do discurso, né? Então, os movimentos sociais, de quando é que eles surgem? Eles surgem por volta de 1840, a primeira vez que surgem, né, os primeiros escritos, enfim. 1840, século XIX. O que está acontecendo aí? Né? Pense um pouco, vocês já viram muito do século XIX, tá? Pensem, reflitam. Uba conferindo aí se já está chegando a imagem, mande um sinal para a gente se já está ou não. Vamos lá então. Então, século XIX, nós temos positivismo, com Augusto Comte, nós temos a saída das pessoas do campo procurando emprego nas cidades, essas pessoas estão desempregadas, e, né, surge, diante desse contexto, uma exploração onde essas crianças já trabalhavam desde 5 anos de idade, 5 anos, né? O que mais? Trabalhavam cerca de 12 horas por dia, certo? Então era um sistema muito exploratório. Aqueles que conseguiam emprego se organizaram em movimentos operários, né? E um importante intelectual desse momento, que ajudou a construir esse movimento, foi Marx. Tá? Então Marx, que pega uma briga com seu professor, né, o Hegel, aliás, desculpe, é o Hegel, né? Então ele vai pegar uma briga criticando o Hegel de fazer uma filosofia idealista. Para Marx, a filosofia tem que ser materialista, ou seja, ela tem que analisar a sociedade como ela é a partir de suas condições materiais. Tá? Mas não só analisar, ela deve transformar. Então ele foi um cara fiel àquilo que ele propôs, porque ele foi, né, para a porta da fábrica, ele levou o manifesto do Partido Comunista para a porta da fábrica, ele estava debatendo nos sindicatos, na Associação Internacional de Trabalhadores, etc. Tá? Então esses movimentos sociais, né, que vão surgir aí por volta do século XIX e tem os primeiros escritos lá por volta de 1840, eles representam a primeira reação diante de uma sociedade opressora. Imagine a pessoa começar a trabalhar com 5 anos, com 6 anos, tá? E essa pessoa trabalha até os 50, né? Isso se não morrer antes, num regime de 12 horas por dia, aproximadamente, certo? Então, nas décadas de 60 do século XX, desculpe, na década de 60 do século XX, né, os movimentos sociais começam a ser objeto de estudo das ciências sociais, da ciência social, enfim. No campo da política, os movimentos sociais, né, são responsáveis por mudanças significativas
né, diversas mudanças de interesses ocorreram a partir de então, né, da década de 60, de 1960 para cá. Lembre-se, 60 para cá, né? Então 70 nós temos o neoliberalismo voltando, enfim. Então você tem um outro contexto a partir do final do Estado, do bem-estar social, né? E Alain Touraine, que é um sociólogo francês, né? Tem muitos vídeos desse camarada também no YouTube, tá, alguns legendados, enfim. Outros não, né? Outros em francês mesmo, tá? Mas tem alguns legendados. Alain Touraine, ele vai falar sobre os movimentos sociais e dizer que os movimentos sociais constituem-se, né, a partir de 3 elementos, né? Eles precisam desses elementos. Uma identidade, né? Aquilo que liga o grupo, que é a autoafirmação do grupo, que é a identificação desse grupo, certo? Então esse grupo é um grupo operário, esse grupo é um grupo religioso, isso aqui dá uma identidade. Esse grupo precisa ter um adversário definido. Esse adversário, por sua vez, constitui o próprio inimigo político. Então é a esse que nós devemos combater, né? Ele é o nosso inimigo, no sentido que ele é quem nos ameaça, tá? Esses movimentos também, eles precisam ter objetivos, né? Então, não basta apenas que você se identifique, que você tem um inimigo. É preciso ter uma estratégia, ter um objetivo, ter um plano de ação, ter um planejamento, certo? Então, os movimentos sociais, né? A nova face. Qual é a nova face dos movimentos sociais? Né? Então, eu estava falando que durante, né, 1929, nós tivemos a crise da Bolsa de Valores, enfim. Depois nós tivemos, né, da década de 30 até 70, um Estado intervencionista. Como é o nome desse modelo de Estado intervencionista? Tá? É o Estado do bem-estar social, né? Ou fair state. Então, seguindo a isso, na década de 70, voltamos a ter o liberalismo, mas não aquele liberalismo clássico, temos agora o neoliberalismo. Com o neoliberalismo, né, com o fim daquelas lutas, o fim não, digamos assim, a diminuição de lutas sindicais, certo? De lutas políticas, então, surgem outros movimentos sociais, né, que vão lutar, sobretudo, por direitos civis. Esses movimentos, tá, vão reivindicar uma maior participação do movimento feminista, das mulheres na sociedade, mais espaço para as mulheres, né, uma manutenção maior da ecologia, um cuidado maior com a ecologia, um cuidado maior, né, com a paz. Né, então eles vão tratar de movimento pacifista, de movimentos ecológicos e de movimentos relacionados à mulher. Tá? E aí nós temos 2 linhas de estudos de movimentos sociais hoje. Né? Isso é muito importante também a gente perceber, né, como é que estão os movimentos sociais hoje, certo? Então, a teoria de mobilização dos recursos, TMR, ela enfatiza, ela prima por uma compreensão racional da estrutura funcional, certo? Porque considera os movimentos sociais como um grupo de pressão, que são organizados pelas comunidades para que as necessidades vigentes sejam atendidas. Então, o movimento, digamos assim, de associação de moradores, que tem a necessidade de uma reforma, de uma melhoria sanitária, de um posto de saúde, enfim, tudo isso envolve, né, uma racionalidade, uma estrutura, uma funcionalidade em torno, né,
de uma reivindicação para a satisfação das necessidades. A Associação de Moradores da comunidade, do povoado, X qualquer. Poxa, se a gente mora aqui, a gente quer um posto de saúde aqui, e não andar, como a gente viu no jornal, nessa semana e hoje, se não me engano, comunidades que andam e, enfim, se deslocam cerca de 300 quilômetros para ter um atendimento médico. Então a prefeitura bota um ônibus e faz excursão, veja a expressão, para ter uma necessidade básica, que está garantida em lei, porque a Constituição diz, que é a obrigação do Estado, a saúde, a educação, certo? Então esses movimentos eles são identificados como teoria de mobilização de recursos. Nós temos também uma teoria dos novos movimentos sociais, Então ela prima por uma compreensão neomarxista que privilegia os novos atores sociais emergentes, certo? Quais são esses atores? Já falamos ainda há pouco no slide anterior. Pacifistas, ecologistas, aí você tem os direitos da mulher, os direitos do negro, o direito quilombola, direito indígena, enfim, certo? Os movimentos sociais e a construção do discurso. Então, o que Johann Habermas, o J em alemão, tem som de I, então fica Johann Habermas. O que esse pensador contemporâneo, bastante ativo, ainda nos dias atuais, o que ele fala, O ápice da reflexão teórica no Brasil vem do final da década de 70 e ganha intensificação nos anos 90. Pois, logo após a restauração da democracia, quando é que foi isso? O retorno da democracia no Brasil, a partir do final da ditadura militar, 86, em 88 nós tivemos a nova Constituição. Inaugura-se daí o Estado Democrático de Direito, certo? Então, a partir da nova Constituição de 88, friso aí, peço que vocês anotem, enfim, 86, final do período militar. 88, uma nova Constituição. E começa, a partir daí, o Estado Democrático de Direito, certo? Então, desde então, os movimentos sociais mudaram suas práticas de atuação, dando menos ênfase à mobilização e mais ênfase nas políticas públicas, certo? Os grandes teóricos que lançam diretrizes para essa compreensão, entre os grandes teóricos, podemos destacar Johann Habermas, tá? Então, leia aí, rapidinho, para a gente comentar. Vamos lá. Você tinha, antes desse momento, você tem um Estado ditatorial, que vai de 64 a 86, tá? Com as ditaduras militares, com a repressão, exílio militar, o AI-5, etc. E o que acontece então? 86, final do período militar. 88 sai a nova Constituição, a mais recente, digamos assim. Tá? E a partir daí nós temos o que podemos chamar de Estado Democrático de Direito. Então aquela ênfase que nós tínhamos antes, vou citar, por exemplo, a partir de um movimento, as SEBs, Comunidades Eclesiais de Base, que constitui um movimento ligado à igreja. A SEBs é um movimento ligado à Igreja Católica. Mas qual era o interesse dele? O interesse dele não era agregar simplesmente católicos. Por quê? Não que ele quisesse uma conversão, não é isso. Mas, entenda, o problema de saneamento da comunidade
problema de falta de água, o problema de esgoto, é um problema que não é só do católico, que é do católico, que é do protestante, que é do espírita, que é do ateu. Então a SEBS, embora tivesse essa preocupação, digamos assim, deixa eu encontrar a palavra, a SEBS era um movimento diretamente ligado à Igreja Católica, certo? Mas as suas reivindicações não eram propriamente pautadas diretamente para o católico, né? Eram reivindicações ligadas à comunidade, saneamento, falta de água, esgoto, iluminação, certo? Um dos movimentos que aconteceu, por exemplo, aqui em Aracaju, ligado, né, a grupos sebianos, foi justamente, né, com relação a uma determinada fábrica que ficava na cidade de Aracaju, e que essa fábrica emitia poluentes e que, né, deixava essas pessoas, as pessoas da comunidade doente, né, e esse pároco, né, essa comunidade bateu tanto nessa tecla, bateu, enfim, conseguiu mobilizar, né, e conseguiram ter êxito nessa reivindicação, certo? Então, a fábrica lançava esses poluentes que prejudicavam a pessoa. Prejudicava só o católico? Não. Prejudicava o católico, ao espírita, ao protestante, né, a todos eles. Então, olha, a gente não quer saber, né, qual é o seu credo. Quer saber, isso lhe afeta? Né? Então, você pode assinar essa ata, esse baixo assinato, certo? Então, é assim que funcionavam os movimentos por volta, né, da década de 70. Tá? Então, estamos diante de uma relação extremamente marcada, né, pelo Estado, e aí entenda-se o governo, não é isso? Pela sociedade civil, com seus interesses, e pelo mercado, né, que está interessado, evidentemente, no lucro, certo? Eu quero aqui sugerir alguns tópicos aqui que vocês procurem lá, sobretudo no YouTube, tá? Eu vou deixar isso aí, essa legenda, para que vocês possam anotar. Vocês podem botar dessa forma que está aí mesmo, certo? São links interessantes e que podem subsidiar já nessa aula de hoje. Então, Sócrates, um filme completo, que vai falar sobre o julgamento de Sócrates. O julgamento de Sócrates que é comparado ao julgamento de Cristo, porque, né, em ambos há um erro, né, no veredito, certo? Sócrates foi acusado de estar corrompendo a juventude e por isso foi acusado de tomar cicuta, que é um veneno, né? Então você tem esse filme completo aí no YouTube, você bota dessa forma que está aí, certo? Germinal, um filme, né, muito interessante, não só para essa disciplina, para outras disciplinas também, como a economia política, como a acumulação capitalista e questão social. A Revolução dos Bichos, que é uma metáfora, né, a Revolução Russa, certo? Onde você tem, né, eu vou deixar o slide aí, certo? Vocês vão copiando. Onde você tem, na verdade, uma comparação. Uma grande fazenda, a fazenda representa o capitalismo, o dono da fazenda é o proprietário capitalista, e os animais são os trabalhadores. Os animais, né, dão um golpe, tomam a fazenda e instalam um sistema comunista baseado em Marx, né? E aí você tem 3 porcos, que são respectivamente Lenin, Trotsky e Stalin, que vão, né, dar sequência aí ao filme, tá? Então eu sugiro também que veja esse filme, certo? E alguns vídeos, aí você tem ciência política, aí parte, né? Então vai, parte 1, 2, 3, 4. Então parte 1,
né, de 4, certo? E aí tem ciência política 1, ciência política 2, ciência política 3, em algarismo romano, certo? Tem até ciência política 10. Você botando esse linkzinho aí, vocês vão ver, né, um professor da UNB falando, certo? Muito boa exposição também, muito didática, enfim. Tá? Eu recomendo que vocês deem uma olhada. O vídeo abaixo também, tá? Isso tudo eu pesquisei e estou botando do jeito que está anotado lá no link, certo? Vamos abrir aqui, vamos retornar, saber se alguém tem, né, alguma dúvida, algum comentário. Vamos portanto, para o momento né, eu peço que anote suas dúvidas, envie essas dúvidas para o AVA, né, participe dos fóruns, procure na internet, procure escutar a música Mulheres de Atenas, a música de Chico Buarque, e reflita sobre essa música, né, como era a política naquele momento, como é a política hoje, certo? Procure outros vídeos na internet. A gente listou aqui alguns, certo? Isso tudo está no YouTube. Mas quem quiser, obviamente, procure outros vídeos. Veja apenas a questão da credibilidade de quem está falando. Tá? E vamos aqui finalizar com a interação, senhores. Certo? Quero desde já agradecer a participação de todos, né? Participação muito grande, não esperava, né, tanta gente se manifestando, mas dizer que é muito importante essa participação, muito salutar, muito saudável. Espero que vocês possam também, né, estar se manifestando nos fóruns, no AVA, o que mais? Nos chats, vai ter os chats aí. A pedido da professora Ione, a gente vai ter esses chats à noite para que haja uma maior participação dos senhores, né, visto que pelo dia, né, muitos têm obrigações de casa, muitos têm obrigações do trabalho, né, então tem outros afazeres. Então ela pediu para que a gente fizesse sempre à noite, e a gente vai estar atendendo, né, fazendo chats à noite, certo? E saber aqui, vamos lá, saber... Vamos então começar com algumas que provavelmente a gente não respondeu ainda, tá? Deixa eu ver aqui. O exercício político, essa vem daqui da banda, né? O exercício político é um exercício da alteridade? Sim. Né? É o exercício da diferença. Dialogar com iguais não é diálogo. Diálogo pressupõe, né, a diferença, a participação do outro, certo? Então, é no diálogo que se dá a dialética. Diálogo, dialética, certo? E o que constitui, né, vamos relembrar um pouco, quais são os movimentos lá da dialética, tá? Então você tem a tese, antítese e síntese. A tese é aquele primeiro momento, é a afirmação, é o encantamento, né? Digamos, no encantamento nesse exemplo que a gente vai, né? Você conhece uma pessoa, você se encanta com a pessoa, você está maravilhado com aquela pessoa, né? Aquela pessoa que, né, seduziu, encantou, lhe enfeitiçou, tá? Então, tese. Aí você se aproxima dessa pessoa, você vai convivendo, você vai dialogando, vai percebendo não só a beleza física, mas vai percebendo gostos, preferências, aptidões, conversas, diálogos, né? E nesse decorrer, você vai vendo que não é aquela beleza toda. Não é aquilo que você tinha pensado, que você tinha planejado, que você esperava que fosse. Tá? Então você cai no segundo momento, que é o momento contrário ao primeiro. Então, tese, antítese, certo?
Mais adiante, você vai, né, para um outro momento, onde você vai fazer uma avaliação do que foi bom aqui, do que é ruim aqui, e você chega a uma conclusão aqui, certo? É bom, é ruim, vale a pena, então eu vou continuar, tá? Agora, né, esse momento não se esgota aqui, porque na verdade isso é a tese de uma nova antítese e de uma nova síntese, e por aí vai. E essa aqui é a ideia do diálogo, né? Então a pessoa ter, aos 40 anos, a mesma ideia que tinha quando tinha 14, é no mínimo muito estranho, né? Porque esse cara não experimentou a tese, a antítese e a síntese, certo? Então, você tem que estar se reinventando, você tem que estar se descobrindo, você tem que estar... Como é que você faz isso? Através do diálogo, através do debate, através da diferença, através da alteridade, certo? Dialogar com iguais não é diálogo, é permanecer na mesmice, certo? Então, quem dialoga com iguais permanece igual, né? Você tem que dialogar com quem tem um pensamento diferente do seu. Aí você cresce. Tá? O que mais? Né? Até agora, os polos aí até agora, nesse segundo momento de interação, né? Parece que se empolgaram no primeiro momento, né? A gente devia ter feito uma interação maior, botar meia hora de interação, que aí compensava, né? A primeira e a segunda, porque no segundo momento da interação, né, até agora nada, certo? Nenhuma novidade aqui, ninguém postou nada. Então veja só, né? A gente vai falar um pouco aqui, enquanto vocês digitam, ver se aparece mais alguma coisa. Perceba o seguinte, a política, certo? Né? Fazendo uma recapitulação para a gente finalizar. A política, ela surge a partir de uma necessidade. A gente mostrou ali no mapa. Qual era a necessidade? Proteger a Grécia, certo, de invasores estrangeiros que queriam, né, adentrar ao Mediterrâneo para fazer comércio. Então era ponte de passagem, certo? E ela estava muito exposta. Para debater estratégias de guerra, não dá para estar debatendo de forma mitológica, porque um mito é um saber alegórico. O que é uma alegoria, né? Você está assistindo a escola de samba e tem lá o quesito alegoria. Alegoria é fantasia, certo? Então você dizer, por exemplo, o que é o mundo? Né? Onde é que está esse mundo? O mundo é um disco que está nas costas de uma tartaruga. E essa tartaruga? Em cima de outro disco. E esse disco? Nas costas de outra tartaruga. Quer dizer, isso é um saber mitológico, certo? Tem outros tantos, né? Quem se interessar dá uma olhada aí, pesquisa. Então veja só. Como é que a gente vai debater guerra com esse tipo de raciocínio? Aí os gregos, não dá não. A gente precisa mudar, a gente precisa ter uma coisa, né, mais lógica, mais racional, tá certo? Surge então a filosofia, tá? Esse debate filosófico, lógico, racional, acontecia na polis. O que era a polis? A polis é a cidade-estado grega. Cidade-estado grega. Certo? Agora, aonde na polis especificamente? Na ágora. E o que era a ágora? A ágora era a praça pública. Certo? Então veja, já desde o início, você tem, né, um grupo, né, preocupado com o bem comum, com as virtudes, né? Quem que faz parte desse grupo, né? Sócrates, certo? Platão.
Então tem esse tipo de preocupação. Mas tem um outro grupo que percebe que se ele tiver uma boa argumentação, vou falar na linguagem nossa do senso comum, né, de vocês, enfim, se ele tiver uma boa lábia, né, uma boa lábia. Se ele tiver essa boa lábia, se ele souber argumentar, ele vai começar a tirar vantagens para si. Então, esse grupo quer o bem comum. Esse quer tirar vantagens para si, certo? O nome desse grupo são os sofistas. Sofistas, certo? Então, esses sofistas começam a perceber que através da argumentação eles podem tirar vantagem. Eles abrem as primeiras escolas de filosofia e começam a ensinar aos outros a ter uma boa retórica, uma boa arte de argumentação. O que a gente está vendo aí? A gente está vendo alteridade. Um grupo preocupado com o bem comum e outro preocupado em se dar bem. Então veja que a alteridade, ela está desde os primórdios, desde os primeiros tempos, desde o início do surgimento da política, certo? Então, olha, apareceu aqui, né? Apareceu um questionamento. Vamos lá, então. Vamos ver se ainda dá tempo, né? As questões sociais advêm da ação política, certo? O que vocês acham? A questão social advém da ação política, né? Veja, a questão social, ela surge através de reivindicações, certo? A gente viu em um determinado conceito aqui, né? Qual é o papel do governo? Ele deve mediar aquilo que a lei prevê e as reivindicações populares, ou a reivindicação de movimentos sociais, certo? Então, a comunidade está exigindo isso, aquilo outro, tal, certo? E aqui está a lei. Entre um e outro, mediando, você tem o governo. O que é isso aqui, esse cenário? Esse cenário é o cenário político, certo? Onde é uma disputa. Alguém vai argumentar, né, eu preciso disso, daquilo outro, e outro alguém vai estar argumentando, né, e dizendo, né, dessa forma não pode, assim, assado, certo? Então, começa a aparecer aqui alguns polos, né, certo? Dão desse polo aqui, Aracaju, Farolândia, né? Mandando um abraço aí, então, certo? Fazendo Michel Teló, né? Certo? Então, veja, esse debate aqui é um debate político, tá certo? Onde você tem reivindicações de um lado, você tem outros que vão estar argumentando, tá? Prós e contras, então esse é o debate político. Consequentemente, as questões sociais, elas acontecem num cenário de reivindicação política, certo? O que mais que nós temos aqui, então? Então, finalizando aí com a dança aqui do aluno, né? Aqui do Polo de Aracaju, certo? Eu quero saudar a todos, dar boa noite, bom final de semana, certo? E agradecer pela participação. Joia? Grande abraço e sucesso aí nas atividades, na leitura, tá? Qualquer coisa, digita que a gente tá no AVA. Abração, valeu, boa noite.